Fala, meus amigos, Bruno Alves aqui, e nesse vídeo eu vou fazer um estudo completo com vocês sobre quem enviou o dilúvio. Foi Deus ou foi o diabo? Bem, gente, o dilúvio ele é um evento universal citado por várias culturas antigas, e você tem na Bíblia também, não diferente das outras culturas. Na Bíblia você tem ali contando o que aconteceu ali no dilúvio. Muitos historiadores, arqueólogos vão informar que a história de Noé nada mais é do que um plágio, né, da epopeia de Gilgamesh, dos Sumérios. E muita gente vai dizer sobre isso. Mas aqui o meu propósito é apenas confirmar que houve sim um dilúvio. Existem provas científicas disso. Existem em todas as culturas narrando, né, essa história do dilúvio. E o que eu vou fazer aqui é segundo a narrativa bíblica. Quem enviou o dilúvio? Deus ou o diabo? Então é isso que a gente vai ver aqui. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa o like, comenta aí para nos ajudar, compartilha esse vídeo se você gostar. Se você não gostar, você pode deixar o dislike ou não comentar, ou comentar ao contrário, ok? Então é isso. Vamos começar aqui a narrativa. Para a gente começar, a gente está falando de Gênesis, né? Do livro de Gênesis, mas eu vou começar pelo fim. Eu vou começar por Apocalipse, ok? Assiste até o final, que esse estudo vai ser muito importante, vai trazer várias informações interessantes para você. Então calma, assiste até o final, para depois você dar sua opinião. Eu vou começar por Apocalipse 12. No versículo 9 diz assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. A gente vê em Apocalipse 12 que foi precipitado aqui nessa terra um grande dragão. Ele chama assim o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Percebam que, segundo o Novo Testamento, o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás são as mesmas pessoas. Ok? E quando você vai na narrativa bíblica, se você for em Salmo 18, Davi vai descrever o Yod-Heh Vav-Heh, o Senhor, o Javé, né, como um dragão. Em Salmos 18, no versículo 8 diz: Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saiu fogo que consumia carvões e se acenderam dele. Aí fala aqui que ele faz das trevas o seu lugar oculto. E no Novo Testamento diz que o Pai não habita em trevas. No Pai das luzes, nele não há treva nenhuma. Deus é luz e nele não há treva alguma, nenhuma treva. Mas aqui esse que está sendo descrito por Davi, que é o dragão, das suas narinas sobe fumaça, da sua boca sai fogo que consumia carvões. Aqui ele habita, ele faz das trevas o seu lugar oculto, que é o Yod-Heh Vav-Heh. Vamos com calma, não fique nervoso, assista até o final. Agora sim, nós vamos para a narrativa de Gênesis. Senhor Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Percebam que este Senhor aqui é o Yod-Heh Vav-Heh. Ok? Yod-Heh Vav-Heh, se você vê lá o que significa, Yehová, Javé e tudo mais. Percebendo isso, nós já vimos que o dragão foi lançado na terra com os seus anjos. Nós já vimos que Davi descreve Javé como um dragão, que sai fumaça pela narina, fogo pela boca, e já vimos que foi o Yod-Heh Vav-Heh, o Javé, que falou para Noé entrar na arca e enviar o dilúvio, ok? Beleza? Dragão, Javé, essa descrição. Em Neemias 12:13 tinha lá a fonte do dragão, em homenagem a Javé. Mas vamos lá. Vamos aos fatos agora. Então a gente vai para Apocalipse, para o mesmo Apocalipse, só que agora no Apocalipse 12, no versículo 15. A gente lembra que como está escrito no versículo 9. Foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Eles têm o mesmo nome. Dragão, antiga serpente, Diabo e Satanás, descrito aqui em Apocalipse, como as mesmas figuras.
a mesma pessoa. Vemos Davi dizendo que da narina de Javé sai fumaça, sai fogo pela boca. Vemos lá Javé falando com Noé que ia enviar o dilúvio. Então, vamos aqui agora no Apocalipse 12, no versículo 15, diz assim: então a serpente, diabo, Satanás, serpente, dragão, os mesmos, né? Arrojou da sua boca atrás da mulher água, como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Em Apocalipse está dizendo que a serpente arrojou água. Que água é essa? A gente vai clicar aqui nessa água, tá? Onde está escrito água, vamos lá. E você percebe aqui, ó, da água do dilúvio. Um dos seus significados. Das águas do dilúvio. Ok? Então isso fica bem claro. Isso tudo fica bem claro. Então no segundo Apocalipse também, o dragão desceu com seus anjos, arrojou água, e aqui descrito como águas do dilúvio. A serpente, perdão. Porque a serpente, dragão, antiga serpente, diabo, Satanás, são os mesmos, ok? Beleza. Dito isso, vocês compreenderam. E como em Apocalipse descreve que o dragão com seus anjos desceram aqui, a gente confirma aqui em Salmos 82, que diz assim, ó, no versículo 1 já: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Você começa a perceber aí que lá no Velho Testamento não era bem um Deus só, eram vários deuses. Seria então o dragão e os seus anjos que desceram aqui? Apocalipse está dizendo, as águas do dilúvio, quem viu foi a serpente. Dragão, antiga serpente, chamada Satanás. Aqui em Salmo 82 diz isso: Deus está na congregação dos e julga no meio dos deuses. Interessante, né? E aqui, a gente pode pegar aqui, ó, uma clássica passagem, né, em que no livro de Enoque diz que Azazel ensinava tecnologia aos homens. E aqui diz o seguinte, em Levítico 16, 8, do 8 ao 10. Javé pedindo sacrifícios para Azazel. Esse anjo, que era considerado um anjo caído, né, lá no livro de Enoque, aqui ele manda sacrificar bodes a Azazel. Então você percebe que esses deuses andavam todos juntos? Em Gênesis, na narrativa, que o Senhor Deus apareceu a Abraão. Essa é a narrativa. No bosque sagrado de Mamre. Era a hora mais quente do dia. Abraão estava sentado na entrada de sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens. Perceba que eram vários deuses. Ele olhou de pé na sua frente. Quando viu, correu ao seu encontro dele, ajoelhou-se. Abraão diz aqui, narrativa de Gênesis 18, é só você ler. E aí ele mandou trazer água para lavar os pés daqueles seres, mas lá está descrito como Deus que apareceu a Abraão. Ele, inclusive, que fez a promessa a Sara, que ela ficaria grávida, né? Que ela até riu. Só você ler a narrativa aqui de Gênesis, no capítulo 18. Então perceba que ele trouxe comida. Leia a narrativa, leia Gênesis 18. Ele trouxe comida para aqueles três seres. Mas ali está descrito como Deus, inclusive, que fez a promessa que Abraão, que a Sara ia ficar grávida. Ok? Então você percebe que no Velho Testamento não tem um Deus só. Inclusive Paulo fala isso. Paulo fala isso em Gálatas, no capítulo 3. Logo, para que era a lei? Lembrando que Paulo pisava em ovos, os caras sempre querendo matar ele, né? Então ele tinha que pisar em ovos. Por isso que ele dizia, muitas vezes me fiz judeu para tirar os judeus da Torá. Então ele tinha que pisar em ovos. Imagina o cara sempre ameaçado de morte, mas ele fala na cara deles. Logo, para que a lei? Fala na carta, né, aos Gálatas. Logo, para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ele está falando que a Torá foi posta por anjos. Estevão vai confirmar isso em Atos 7. Vocês receberam a lei por ordenamento de anjos, e nem assim vocês guardavam. Estevão estava humilhando eles, né? Vocês receberam a lei por ordenamento de anjos, e não aguardaram. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Paulo está dizendo aqui que o medianeiro Moisés era de vários deuses que apareciam.
Isso é confirmado em Gênesis também. Gênesis 35. Depois disse Deus a Jacó, um Deus: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face do seu irmão Esaú. Foi aquele Deus que apareceu quando ele lutou. Jacó teria lutado com Deus, teve uns dizem que é chute nos bagos, que Jacó levou, mas Jacó lutou com Deus e... Percebe? 3 aparece Abraão, come, bebe, lava os pés. Aqui diz para Jacó construir um altar para um outro Deus, um Deus mandando construir para outro Deus. E Paulo diz isso em Timóteo. Ele diz em Gálatas, porque a lei foi posta por anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Então ele está dizendo que aquele povo seguia anjos, ok? E não um pai verdadeiro. Isso também, essa coisa de Abraão lavar os pés dos seres, dizendo que lá está dizendo que é Deus. Lavou os pés, ele fez promessa a Sara, Abraão deu comida. Em 1 Timóteo, Paulo diz: o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, a ele seja toda honra e poder para sempre. Paulo está dizendo aqui que Deus verdadeiro é luz inacessível para seres humanos, nesse avatar aqui. Paulo está dizendo que o Pai é luz inacessível. Também está escrito que carne e sangue não podem herdar o reino do Pai, não entram no reino do Pai. Então não pode, ninguém. E o Messias, agora é Paulo que disse, não, o Messias disse. O Messias disse em João 1,18: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O Messias fala isso. O Messias fala: vocês nunca ouviram a voz do Pai. Mas Abraão conversava com anjos caídos lá. Moisés conversava com anjos caídos. Entende? Medianeiro não é de um só, é de vários. Então aqui o Messias é claro, o Messias confirma, Paulo estava confirmando o que o Messias disse. Ninguém jamais viu a Deus. Acabou. Deus é luz inacessível para seres humanos. E acabou. Então isso é um fato, né? Agora, então em Apocalipse, ok? No versículo 15 diz que a serpente é que enviou as águas do dilúvio, ok? Como está em Apocalipse, o dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, segundo as informações. Aí muita gente vai perguntar, mas o diabo teria todo esse poder? Se você ler em Daniel 4, o Deus de Israel diz assim: até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então o Deus de Daniel, ele domina sobre o reino dos homens e dá a quem ele quer. E em Lucas 4 diz: e disse do diabo: dar-te-ei todo este poder e sua glória, porque a mim foi entregue e eu dou a quem eu quero. É as mesmas palavras. Lá em Daniel, ele dá a quem quer, e aqui, só que lá é o Altíssimo lá de Israel, é Javé. Aqui é o diabo. Porque Deus é um título. Deus é um título. Os anjos lá eram deuses. Aqueles deuses lá do passado. Só que o Pai, o Deus verdadeiro é um só. O Criador de todas as coisas, que só foi revelado no Novo Testamento pelo Messias. Esse que está lá em Daniel 4, que diz que domina sobre o reino dos homens e dá a quem quer, é o Deus deste mundo. O dragão que foi precipitado aqui. Ele que manda na bagaça toda. Em Lucas diz, é o diabo. Ele está em Lucas 4, você tem que entender que ele está tentando o Filho do Altíssimo, o Messias. Ele disse: dar-te-ei todo este poder e sua glória, porque a mim foi entregue e eu dou a quem eu quero. Se ele estava tentando o Filho do Altíssimo, o Messias, com essas palavras, esse reino pode ser do pai dele? Como que o diabo ia tentar um Messias com algo que o Messias já era herdeiro? Isso que o Messias já tinha. Isso aqui já é do Messias e do pai dele. Então o diabo vai tentar ele com algo que já era dele? Então não seria tentação. O Messias responderia: já que já é meu. Entendeu? Não faz sentido, não tem lógica. É óbvio que se o diabo, que tem todo o poder de fazer tudo nessa terra, todo o poder, ele estava tentando o Messias para entregar tudo isso para ele, é porque esse reino não é do pai do Messias e nem dele. E o Messias confirma isso em João, no capítulo 18, respondendo a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus
ministros, meus anjos, se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então o Messias está respondendo, tem um Deus desse mundo. Quem é o Deus desse mundo? Javé, o dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que foi precipitado aqui com seus anjos. E eles que estavam lá no Velho Testamento. Quer ver mais deuses? Isso você vê em Amós. Em Amós ele diz assim, já o Deus de Amós, já é outro Deus. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Moisés não estava com Deus? Oferecendo sacrifícios a quem então? Não era o Deus de Amós, aqui já é outro anjo caído. Antes levaste a tenda do vosso Moloque e a estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmos. Perceba que Amós está falando que por 40 anos que eles estiveram no deserto com Moisés lá, eles serviam a Moloque e Renfã. Não estava com o Deus de Amós. Percebe? Mas lá você vê, lá é Deus mandando sacrificar. Era Deus. Sabe o que acontece? Sabe o que isso deixa a cabeça? Aí chega os ateus e brinca com isso aqui. Vai brincar. Porque as pessoas não compreendem. O que tem no Velho Testamento eram vários. Moisés era mediador de vários. Abraão ali apareceu 3. Jacó, um mandava construir altar para o outro. Então eram vários anjos caídos. Javé é o que, como está em Salmos, Javé é o Deus que está na congregação dos poderosos e julga no meio dos deuses. Ele era o mais poderoso. Era o dragão, de Apocalipse 12, versículo 15, que enviou, abriu a boca e jorrou como um rio e enviou águas. Ok? E o Messias, ele deixa claro que ninguém jamais viu a Deus. Ele revelou a Deus. Então, o que tem no Velho Testamento é uma junção de anjos caídos. El é o Deus touro do panteão cananeu. Só pesquisar. Javé, o dragão. Moloque, Renfã, Asherá, esposa de Javé. Azazel, que fez sexo com as filhas dos homens, segundo o livro de Enoque, e ensinava coisas, tecnologia aos homens, que Javé mandava sacrificar para ele. Por isso que Paulo diz que o medianeiro não era de um só, que Moisés não era de um só, mas Deus é um. Por isso que ele diz também em 1 Timóteo, ele fala em Gálatas aquilo, né? Em 1 Timóteo ele fala, porque há um só Deus. Ora, há um só Deus? Então, quem eram aqueles montes de deuses lá do Velho Testamento? E um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, um homem. Só o Messias foi mediador do Pai verdadeiro. Só ele. Então Paulo está dizendo aqui claramente. Ele fala em Gálatas que Moisés era mediador de vários, de anjos, recebeu a lei por anjo, e aqui está dizendo que Deus é um, né? Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Ele foi o único mediador que trouxe as palavras do Pai das luzes, do Pai verdadeiro, em quem não há mudança, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O Pai verdadeiro não muda, como aquelas divindades mudavam. Uma hora mandava fazer outra coisa, outra hora mandava fazer outra. Só você ler lá. Por isso que o Messias diz claramente, mais uma coisa que dá para saber que o dilúvio não foi enviado pelo Pai do Messias, pelo Pai verdadeiro, é quando o Messias diz, meu Pai a ninguém julga, mas entregou todo o julgamento ao Filho, para que honre o Pai e honre o Filho. O Messias está dizendo claramente que o Pai não julga ninguém, entregou o julgamento para ele. Por isso que numa certa feita vem um homem e chama ele, homem bom. E o Messias diz, por que me chamas bom? Bom é o Deus, bom é o Pai que está no céu. Ele é bom, tão bom que ninguém julga, entregou o julgamento ao Filho. Ok? Quando você vai ver a parábola do joio e do trigo, os anjos de Deus, eles queriam vir arrancar o joio. E o que o Pai fala? Não, deixa crescer juntos, para depois sim, vocês vão lá e arranca o joio, né? Bota para queimar e o trigo bota em meu celeiro. Ele está deixando claro que o julgamento dele só vai ser nos últimos dias. E ele entregou ao Filho ainda. Ele mesmo, o Pai, é tão bom que não vai julgar. Entregou ao Filho. Então só para o fim dos tempos é que ele vai fazer o julgamento. Só o Messias tinha o poder de fazer o julgamento. Por isso que para o ladrão
que devia ser um assassino para ele estar sendo crucificado, é porque ele tinha matado, tinha feito várias coisas, ele disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele fez o julgamento imediato. Então o que acontece, gente? Tudo isso fica bem claro. Então, partindo desse, vamos lá, vamos fazer um exercício mental. Apocalipse diz que o diabo, o dragão, a antiga serpente, foi precipitado com seus anjos. Você vê no Velho Testamento vários anjos. Javé sendo descrito como dragão, lá dizendo que ele manda na congregação dos deuses, julga no meio dos deuses, ele é o juiz no meio dos poderosos. Aqui, ele é o Deus desse mundo, como está lá em Daniel 4. O Altíssimo domina sobre o reino dos homens, como está em Salmos também. A terra, os homens pertencem ao Deus lá de Salmos, ao Deus de Davi. Então, só que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, ele diz assim: Satanás, que é o Deus desse mundo, é quem cegou o entendimento para a mensagem gloriosa do Messias. Então tem um Deus desse mundo que comanda esse mundo. Agora o motivo, o porquê que o Pai, lá em Marcos 12, ele arrendou isso aqui, existe um arrendatário aqui, o Deus desse mundo, que manda e desmanda, faz parar o sol se quiser, faz o que quiser. Hoje em dia, a China está querendo criar um sol artificial. Hoje em dia, e já está criando, se bobear já até criou, só não lembro se está em funcionamento. Hoje em dia tem HAARP, os caras fazem chover, faz terremoto. O homem tem essa tecnologia. Você acha que o Deus diabo, que como está lá em Lucas, todo o poder foi me entregue, e eu posso te dar, ele ia tentar um Messias com algo que já era do Messias, se o próprio Messias diz que o reino dele não é desse mundo? Então todos que fizeram julgamento até hoje foram esses anjos caídos. E nós quisemos estar aqui, gente. Nós quisemos estar aqui. Nós escolhemos estar aqui. Nós estamos aqui pelos pecados dantes cometidos. Na batalha do céu, ficamos em cima do muro, né? Por isso que no filho pródigo, na parábola do filho pródigo, o Messias diz que a gente pegou a herança e foi embora, né? E foi embora foi para longe do Pai. Mas só que diferente daquelas divindades do passado, como está em Deuteronômio 28, que se você não seguir todos os mandamentos e estatutos daquelas divindades, ele vai te dar praga, vai te dar doenças. O Pai verdadeiro não faz isso. Na parábola do filho pródigo, o Messias é claro em dizer que o filho quis gastar herança com prostitutas e meretrizes, mas quando ele voltou, o Pai o recebeu de braços abertos. Então só quem julgou nessa terra, Sodoma e Gomorra, dilúvio, foi os anjos caídos do passado, Javé, que é o diabo, a antiga serpente, os seus anjos que foram precipitados aqui. O Messias diz: meu Pai a ninguém julga. Então não é o Pai que fez esse julgamento. Sodoma, o Messias diz que se ele estivesse em Sodoma, ela estaria de pé até hoje. Pode o filho ser mais poderoso que o pai? Porque teve um Deus que julgou Sodoma e Gomorra, destruiu as cidades. Teve um Deus que destruiu Tiro e Sidom. O Messias falou: se eu fosse em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido. Se eu fosse em Sodoma e Gomorra, eles estariam de pé até hoje. Então, o pessoal de Nínive já está condenado, porque aceitaram a pregação de Jonas, né? O Messias diz: eles já estão condenados. Aceitaram a pregação de Jonas, que então eles se converteram a Javé. O Messias, você precisa entender que o Messias veio desfazer as obras do diabo. Para desfazer as obras do diabo, ele precisa citar as obras do diabo. Por isso ele citava sempre a Torá. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, sim. Moisés sempre escreveu mandando matar o Messias, o tempo inteiro, dizendo que o Messias era maldito, quem morre no madeiro é maldito, o filho comilão e beberrão é para matar, e o Messias disse que veio comendo e bebendo, por isso eles queriam matá-lo. O Messias veio violando o sábado, e na Torá mandava matar quem violasse o sábado. E o Messias disse: meu pai trabalha até agora. Então, aquele negócio, gente, fica muito claro que o Pai aqui não fez nenhum julgamento até hoje. Ele só vai fazer no fim. Nós quisemos estar aqui, nós caímos aqui, nós pecamos, estamos aqui pelos pecados dantes cometidos, não pelas transgressões de Adão, ok? Nós não somos pela transgressão de Adão, nós viemos pelos pecados dantes cometidos. Tanto que o Messias fala que nós seremos reconciliados, a gente com o Pai, a gente só pode ser reconciliado com alguém que a gente já tinha um relacionamento.
Então a gente está aqui para ser reconciliado. Ele veio para converter as pessoas de um Deus para outro. Só que as pessoas continuam, infelizmente, seguindo o mesmo Deus, com um pé na treva e outro na luz, como o peso da maçonaria, quadriculado preto e branco. Lá no reino dos céus nós ficamos assim, morno, com um pé na treva e outro na luz. Não sabíamos, não defendemos o Pai, nem defendemos o dragão. Ficamos em cima do muro. Hoje as pessoas estão assim. Por isso que o Messias fala que você não pode servir a dois senhores, porque você há de amar um e odiar o outro. Por que todo mundo corre para Moisés, corre para Gênesis e odeia as parábolas do Messias? Porque Satanás engana o mundo inteiro, como está em Apocalipse. Já vê. Se você quiser mais informações sobre essas questões, adquira um livro, 200 provas que Jeová é o dragão, uma antiga serpente chamada Satanás. Está aí, para você comprar, basta entrar em contato com esse zap. Mas eu creio que você fazendo um exercício simples de lógica, você vai entender. Apocalipse diz que o dragão caiu aqui com seus anjos. Apocalipse 12, no versículo 15, diz que a serpente arrojou, águas do dilúvio, Então foi o próprio Javé, o próprio Satanás, o diabo, a antiga serpente. Você vê Davi descrevendo ele como um dragão, Javé como um dragão. Você vê, então tá tudo muito claro. Você vê lá Amós falando que eles nunca serviram ao Deus deles. Você vê lá Abraão conversando com 3 deuses. Você vê lá em Gênesis 35, Jacó, um Deus mandando construir um altar para o outro, Javé mandando sacrificar a Azazel, Moloque, Renfã, Asherá, o Deus Touro. Então tem tudo lá. Eram anjos caídos. E o Messias veio aqui desfazer as obras desses demônios. Ok? O Messias veio aqui para isso. Desfazer as inimizades, desfazer as obras do diabo e trazer a palavra do verdadeiro Pai, que é o Pai das luzes, que a ninguém julga, que é luz inacessível para seres humanos, mas Abraão viu, Moisés via, É um Pai que não muda e não há sombra de variação, um Pai que perdoa, que fala assim, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. É um Deus só de paz, é isso mesmo, é um Deus só de paz. Ele entregou o julgamento ao Filho, o Filho veio aqui e fez o julgamento dele já. Agora, resta a você querer voltar para casa ou continuar servindo a dois senhores. Mas aí você sempre vai amar um e odiar o outro. Você sempre vai amar mais a Moisés e odiar as parábolas do Messias. Então, se Deus não é Deus de confusão, aquele lá confundiu as línguas. Deus não pode ser tentado pelo mal, nunca tentou ninguém. Aquele lá tentava, foi tentado 10 vezes, tentou a Jó, tentou Davi. É um completamente oposto do outro. Porque o Pai a ninguém tenta. Ninguém sendo tentado, diga de Deus, sou tentado, porque o Pai a ninguém tenta e não é tentado por ninguém. Ok? Aquele lá habitava em trevas. Esse aqui é luz e nem sequer há trevas nele. Aquele lá, todo mundo, aqueles anjos lá, todo mundo via. Esse aqui é luz inacessível. Enoque subiu aos céus. Não, ele estava com o exército dos céus, com os anjos caídos, que aqui no Novo Testamento é conhecido como potestades do ar. Por isso que Paulo diz, nossa luta não é contra a carne, mas contra os principados e potestades. São aqueles anjos caídos lá, Javé, El, aquilo tudo que está no Velho Testamento. O Messias veio desfazer essas obras. Então, se Deus não é Deus de confusão, senão de paz, é porque ele é só de paz. Tanto que ele ninguém julga. Só entregou ao Filho. Ok, pessoal? Então, o Pai verdadeiro não fez julgamento nessa terra. Quem julgou Sodoma e Gomorra, quem julgou Tiro e Sidom, quem fazia aquelas atrocidades lá, estude, menininhas virgens, mandava matar criança de peito, não é o Pai. O Pai é senão de paz, isto é, só de paz. Agora, sabe por que ninguém aceita isso? Porque o pessoal prefere Moisés, prefere aquelas narrativas dos anjos caídos, e não a do Messias. Por isso que o Messias fala, você nunca vai servir a dois senhores, você vai amar um e odiar o outro. Eu falo as palavras do Messias, todo mundo sente ódio, o pessoal que segue Javé. Porque o Messias veio trazer o Deus verdadeiro, mas infelizmente, como Paulo diz, Satanás, que é o Deus desse mundo, aquele do dilúvio, aquele de Sodoma e Gomorra, é quem os cegou, para que eles não enxergassem a maravilhosa mensagem do Messias. Então sim, quem fez o dilúvio foi o dragão, a antiga serpente, chamada Satanás, chamada Diabo e Satanás, Javé. Adquiram o livro, se você quiser mais informações, ok, pessoal? Só entrar em contato com o Zap
Um abraço.